Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Todo mundo que nos ouve, nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, muitos ruídos na questão de política econômica, Vera. Exato, a gente já tratou disso aqui ontem, mas aí teve o fechamento, né, do mercado. E ele fechou bastante abalado ali e, enfim, muito preocupado com as declarações do ex-presidente Lula. No final do dia, o dólar... Tivemos um probleminha aqui na comunicação com a Vera. Ainda estamos vendo a imagem, mas a gente teve um corte no som. Vamos dar uma olhada aqui. Ela parou de falar que aconteceu alguma coisa lá. Vamos ver se a Vera consegue retomar aqui com a gente. Alguém ligou para ela, uma fonte ligou para ela. Ligou para ela e... Voltei. Pior é que foi. Pior é que dessa vez foi. Pode retomar, Vera, agora sim. Não, e conta pra gente o que a fonte falou aí. Não falou nada, eu só desliguei e retomei o codec aqui, que desliguei na cara da fonte, desculpe, gente. Então, o dólar foi a 5,39, a bolsa caiu 4%, uma reação bastante grande, e o Lula voltou à carga no fim do dia em tom irônico, dizendo que o nosso mercado é muito assustado, que em nenhum lugar do mundo o mercado é assim tão assustado, Sardenberg. Mas a verdade é que a falta de uma diretriz clara de política econômica, mais até do que só um discurso do Lula que não seria capaz de causar toda essa volatilidade, é o que está deixando não só o mercado apreensivo, porque a gente fala mercado fica ciente, assim, abstrato, quando na verdade a gente está falando de todo o sistema econômico, né, do setor financeiro, mas também dos setores produtivos, que já estavam bastante divididos na eleição, que seguem divididos e que precisam de sinalizações mais claras do novo governo. Hoje, um dos coordenadores da campanha do Lula, o Edinho Silva, divulgou um texto caudaloso ali, em que ele tenta explicar de uma maneira mais aprofundada o que é esse pensamento que está norteando a transição do Lula. Ele fala em estabelecer um déficit calculado e administrável num momento difícil da vida brasileira, e que esse déficit ele foi majoritariamente gerado pelo atual governo. Ele faz uma conta dizendo que deve chegar a 100 bilhões o déficit herdado do Bolsonaro por conta das políticas que ele fez de última hora para tentar se reeleger. E que, em cima disso, o governo está pleiteando a licença para gastar fora do teto para cumprir promessas de campanha que já estão precificadas no entendimento dele, e que isso não significa um descontrole de gastos total, nem licença para gastar indiscriminadamente, e sim fazer isso, estabelecer um déficit calculado, administrável em um momento difícil da vida brasileira de transições de governos, inclusive um déficit majoritariamente gerado pelo atual governo na maior operação institucional de compra de votos em um processo eleitoral existente na história da nossa República. Ele está dizendo que isso é agir de forma transparente e que o mercado, se é para se espantar e se chocar, deveria ter se chocado com o que o Bolsonaro fez para se reeleger. Então, esse é o tom do dia seguinte ao tombo do mercado, adotado pelo entorno do Lula, o de mostrar que o déficit é gerado principalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, e que o que se está negociando na PEC da transição, portanto, uma licença para se gastar, é de coisas que foram prometidas na campanha e que seria necessário vencesse quem vencesse a eleição, porque o Bolsonaro também tinha feito promessas semelhantes quanto à manutenção do Auxílio Brasil em R$600 e o reajuste do salário mínimo, com o qual ele se comprometeu na reta final da campanha. Então, uma tentativa aí de acalmar esses ânimos, mas a gente também vê muito fogo amigo já começando, né? O deputado Glauber Braga, que se reelegeu pelo Rio de Janeiro, que é da esquerda, um deputado de esquerda muito atuante, passou a atacar a ex-candidata do MDB à presidência, Simone Tebet, dizendo que ela tensiona o governo a partir da perspectiva de uma aliada, ele põe esse aliado entre aspas,
dizendo que ela está fazendo ataques ao Lula por essa razão da política fiscal e que, passada a eleição, que ela teve um papel, mas que tem que ficar claro que não será a política da Simone Tebet que será implementada. Então, já começa também uma certa disputinha interna pela diretriz, pelo rumo, principalmente, dessa equipe e da política econômica. Vera, aliás, a Simone tinha dito que o presidente precisava nomear logo o ministro da Fazenda, mas depende do ministro que for nomeado, né? Não é qualquer um. E quanto à reação do pessoal do PT, tem vários equívocos, na minha opinião. Uma é que os números não são bem esses, né? No orçamento está previsto dinheiro para R$400. Então, estão faltando 200. E esses 200 não dá 170 milhões. Você precisa de uns 50 e poucos para pagar esses 200. O que o PT, essa ideia, essa PEC está querendo fazer é pegar todo o dinheiro do Bolsa Família, quer dizer, os 400, mais os 200, mais o dinheiro para as crianças e tirar isso do orçamento para sempre. Então é você se comprometer com um déficit primário de 175 bilhões por vários anos. Isso é uma bomba fiscal, sobretudo Exatamente. Se você não disser, quer dizer, não importa o destino do gasto, importa o seguinte, é um gasto sem receita, que vai ter que ser financiado com dívida. Dívida é juros mais altos e é mais inflação lá na frente. Mas eu acho que a PEC pode excepcionalizar só esse ano, né? Dizer que esse é um arranjo que vai valer só para esse ano. Essas incertezas e os ruídos de ontem levaram, inclusive, ao adiamento da definição dos termos dessa PEC. Ardenberg, isso ficou para a semana que vem, porque o ruído contaminou essa discussão. É isso que a equipe de transição precisa entender, que a gente está num momento delicadíssimo, em que todas essas contas ainda precisam ser feitas, que o atual governo não passou ainda todas as informações do que está alegando, e que, mesmo para conseguir fazer o acordo para a tramitação dessa PEC com o Senado e a Câmara, é preciso de calma e é preciso de estabilidade. Então, todos esses ruídos atrapalharam. O cálculo do Felipe Salto, atual secretário aqui de Fazenda do Estado de São Paulo e conhecedor bem profundo do orçamento, porque dirigiu a instituição fiscal independente por muitos anos, é que o déficit primário previsto agora é de 60 bilhões. A receita líquida para estados de transferência para estados e municípios está estimada em 1 bilhão e 800 milhões. Então, que esses são os pontos de partida em cima do qual o PT deveria trabalhar. E que, do lado do gasto, né, o que você teria que estimar para pagar o Auxílio Brasil, ou renda, ou Bolsa Família, como quer que se chame, seriam mais 51 bilhões e o adicional para famílias com crianças até 6 anos custaria 17 bilhões. Então, que esses 68 é o que precisaria a mais em cima de um déficit que já existe no orçamento. E que o reajuste do mínimo, por sua vez, custaria mais 60 bilhões. Então, no cômputo final dele, ele diz assim, o déficit originalmente previsto de 60 bilhões aumentaria para em torno de 153 bilhões. Esse é o cálculo dele do que é necessário para cumprir todas as promessas do Lula, inclusive o adicional por família que tem criança até 6 anos, cálculo do Felipe Salto. E a questão continua sendo, ok, você faz esse gasto agora, estamos de acordo, mas e depois? Como é que controla essa dívida? Essa é a questão, né? E aí quando o Lula fala da tal estabilidade, parece que ele não está nem ligando para isso e achando que isso não é um problema, quando na verdade porque a gente sabe que responsabilidade social só existe ancorada numa responsabilidade fiscal, que foi, aliás, o que disse o presidente do Itaú, hoje numa indireta, bem direta ao presidente eleito, né? E como eu estava comentando com a Cássia agora, eles ficam falando, o mercado ficou nervosinho e tal. Fica não, o mercado vende bolsa e compra juros. É isso. E aí quem sofre é o próprio governo, ou todos nós, ou quem é empregado, ou quem depende
de emprego. É isso que precisa entender, né? Não é um mercado malvadinho que faz maldade, é a lei da economia pura e simples. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Depois você conta o que você ouviu aí dessas fontes. Tá bom. Era uma fonte que não é dessa área, é da área de jurídica, então não vai ajudar para essa nossa conversa de hoje, mas pode ajudar para o futuro. Tá bom. Vera, obrigado, Vera. Até mais. Até mais, Vera. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.